Hoje a gente vai falar sobre a anatomia do sistema respiratório. No vídeo anterior eu fiz um resumão sobre o sistema respiratório, uma introdução básica, e agora a gente vai entrar na anatomia, vamos entender um pouquinho mais como o nosso sistema respiratório funciona. Então vamos para mais um vídeo de anatomia. Se você gosta dos vídeos, dá o like aí, ajuda muito no canal. É isso aí, Pingos. Valeu pela dica aí, ajuda aí o canal. Vamos continuar então aqui o vídeo. Então, a gente vai dividir nossas vias aéreas em duas partes, tá? Vias aéreas superiores, que é essa parte aqui, e vias aéreas inferiores, essa parte aqui. A principal função das vias aéreas superiores é condicionar o ar e receber esse ar inspirado. Ela vai ser composta pela cavidade nasal, que é essa parte aqui, os seios paranasais, que estão localizados na face, a gente já vai ver esses seios paranasais, a faringe, que está aqui, e a laringe, que está um pouquinho mais embaixo. E aí a gente tem também as vias aéreas inferiores, que vão ser responsáveis pela troca gasosa, troca do gás oxigênio e gás carbônico, e vai ser composta lá de traqueia, vai ser composta pela árvore tracobrônquica, que é essa árvore aqui, e também dos pulmões. Vai ser composta por essas três partezinhas do corpo. Marco, explica cada um deles, por favor. Sim, Pingos, vamos lá, vamos entender cada uma delas. Vamos começar então pela cavidade nasal. A cavidade nasal, ela vai funcionar como um filtro do nosso corpo. Ela vai eliminar partículas maiores e em caso de inflamação nasal, a gente acaba iniciando a respiração bucal. O Marco que o diga, ele é cheio dos problemas respiratórios, tá sempre fungando nos vídeos. É verdade, Pingos. Eu tô cheio de problema, eu tenho todas as ites possíveis e é fogo, é bem complicado. Além da função de filtro, de proteção, ela vai ter uma função olfativa, né? E essa função olfativa vai possuir terminações nervosas que vão dar no bulbo, né, lá no sistema nervoso central, no bulbo olfativo. E aí a gente consegue sentir cheiros. E também temos a função de proteção, função protetora, que vai fazer uma proteção contra o meio externo. Então, a nossa cavidade nasal vai produzir imunoglobulinas. E essas imunoglobulinas vão defender a gente contra vírus e bactérias. Então, a cavidade nasal, além de dar a função de levar rinite, tem também a função de filtro, olfativa e de defesa. É isso aí, Pingos. A nossa cavidade nasal não serve só para levar rinite, não, tá? Serve para outras coisas mais. Aqui, ó, uma imagenzinha. Aqui tá a nossa cavidade nasal. E aí também temos a cavidade bucal. Então, quando a cavidade nasal não dá conta, quando ela está entupida, ou até em exercício físico de mais intensidade, a gente acaba utilizando a cavidade bucal, cavidade oral. E aí a gente tem também os seios paranasais. Esses seios paranasais eles ficam localizados aqui na face, né? A gente consegue ver aqui na imagem, né? E nessa imagem lateral a gente também consegue ver. Essa cavidade, ela vai circundar a cavidade nasal, esses seios paranasais. Ela vai circundar a cavidade nasal e vai revestir, vai ser revestido de epitélio ciliado. Ela vai secretar muco e esse muco vai limpar as nossas vias aéreas a cada 15 minutos. Em caso de obstrução, pode levar à formação de bactérias. É isso que gera sinusite, não é, Marco? É exatamente isso, Pingos. Quando a gente tem uma obstrução dessa face, né, desses seios paranasais, a gente pode chegar a ter sinusite, né? E aí esse entupimento, todo esse problema da sinusite acontece aqui nesses seios paranasais. Além disso, ela forma uma proteção no sistema nervoso central. Por quê? Em caso de, por exemplo, traumatismo craniano, quando você bate a cabeça, bate a face, ela vai formar uma proteção ali, porque ela é oca, então ela acaba formando uma proteçãozinha ali. Ela também ajuda na ressonância da voz, porque tem uma cavidade aerada e também contém gás. E esse conteúdo gasoso dela faz com que nossa voz seja ampliada, né? Vai fazer com que a nossa voz ressoe melhor. Então, é essa cavidade aqui paranasal
que ajuda também na nossa voz. A gente já vai ver sobre as pregas vocais, mas basicamente essa cavidade vai ajudar também na nossa voz. Aí, descendo um pouquinho mais, temos a faringe. A faringe tá aqui, ó. Essa daqui é a faringe. A faringe, ela é uma conexão da cavidade nasal com a laringe. Ela também é usada no trato gastrointestinal, nesse sistema trato gastrointestinal. A gente vai ver aqui no canal ainda, mais pra frente, outros vídeos sobre o trato gastrointestinal, mas ela acaba fazendo uma ligação entre a cavidade nasal e a laringe, e ela também é usada no trato gastrointestinal. E também é usada na parte oral da faringe, né? Pelo trato gastrointestinal. Então, a gente ingere um alimento aqui pela boca, e aí esse alimento desce, né? Ou então a gente respira aqui pelo nariz, e essa respiração, esse ar, desce pela cavidade, pela faringe, que a gente tá representada aqui. Antes da gente continuar, vou pedir para você dar o like aí no vídeo, se você está gostando, porque tem bastante coisa hoje. Hoje o conteúdo é bem extenso. Vamos para o próximo quadro. A próxima parte que a gente vai ver é a parte da laringe. A parte da laringe, na imagem aqui, você consegue localizar aqui, ó, parte laríngea da faringe. Essa parte aqui é a chamada de laringe. E essa laringe vai ajudar a gente na nossa vocalização. O ar, ele vai se movimentar, né? Vai subir, vai descer, e aí vai vibrar as nossas pregas vocais, que está localizada aqui. Que na imagem você consegue ver esse cortezinho aqui. É aqui que é localizado as pregas vocais. E aí ele também vai fazer uma proteção das nossas vias aéreas no processo de deglutição. Então quando a gente engole, quando a gente come, ou quando a gente engole a saliva, por exemplo, quando a gente bebe uma água, alguma coisa, ela vai fazer essa proteção. É aqui que separa a comida, quando eu tô comendo meu peixinho, da minha respiração, não é? Exatamente, Pingos. É exatamente aí que vai separar a comida, né, da respiração, do ar. E aí a respiração vai a respiração vai ter que vir pela traqueia, descer pela traqueia, ou então a comida, quando você come, vai para o esôfago. E quem faz esse controle, né, do que vai para um lado, do que vai para o outro, é a epiglote. Que a epiglote ele vai ser usado ali com reflexos coordenados com diversos músculos, que vai fechar aqui a traqueia quando a gente estiver engolindo. A gente consegue ver aqui nessa imagem a epiglote aqui em cima, né? Exatamente aqui. Tá vendo essa imagem aqui? E aí é isso daqui que fecha ou abre. E aí ela vai mexer ali com vários músculos. E se entrar alguma partícula sólida na traqueia, Marco? Então, Pingo, se entrar alguma partícula sólida na sua traqueia, você vai engasgar provavelmente, é o engasgo, né? E aí, além disso, a gente corre o risco de pneumonia bronquiaspirativa. Então, é uma doença, né? Pode ser um problema muito sério, principalmente se você não consegue expelir essa partícula. Então, a gente não pode, né? Não vai, o seu corpo provavelmente não vai permitir, mas pode acontecer sim. E aí é um caso de patologia. E também tem o caso de entrar, né, o ar pelo seu esôfago. E aí o ar entrando pelo seu esôfago, muito comum quando você bebe Coca-Cola, né, bebe refrigerante, ele vai ter que sair de alguma forma, e vai sair ou por baixo, na forma de gases, ou por cima, também na forma de gases, né? E aí a gente tem a nossa traqueia. A nossa traqueia, ela é composta, né? A gente chama de árvore, ela chega, né, na árvore traqueobrônquica. Essa árvore traqueobrônquica, que a gente consegue ver aqui na imagem, aqui está a traqueia, e ela vai dar lá na nossa árvore traqueobrônquica. É uma árvore composta por brônquios principais, brônquios lobares, brônquios segmentares e os brônquiolos terminais. Então a gente tem aqui todos eles
Bronco segmentar, bronco lobar, broncos principais, né? E aí vai descendo, vai se ramificando até chegar nos bronquíolos terminais, que está representado aqui nessa imagem. Os bronquíolos terminais. Até aqui é a unidade condutora de gases, não é, Marco? Digo, não tem troca gasosa, não é isso? Exatamente, Pingos. Aqui não vai ter troca gasosa, então a gente chama de espaço morto anatômico, que é só por onde o ar passa. O ar não é trocado, ele só vai passar por ali. Então a gente chama de espaço morto anatômico, é onde o ar é inalado e não tem essa troca, não participa de nenhuma troca gasosa. Então ele só passa descendo e voltando por esses brônquios, esses bronquíolos terminais. E aí a gente também tem os bronquíolos respiratórios. A gente consegue ver aqui na imagem os bronquíolos respiratórios, né? Essa partezinha aqui. Que é basicamente, vão estar rodeados de alvéolos, e esses alvéolos aí que vão fazer a nossa troca gasosa. Então vamos ver esses alvéolos agora. Então a gente tem lá os alvéolos, que também são chamados de sacos alveolares, e é onde acontece a troca gasosa. A gente vai receber o oxigênio do nosso sangue e vai entregar o CO2 do nosso sangue, né, para os alvéolos. A gente, na verdade, vai dar o oxigênio para o nosso sangue, né, o sangue vai receber esse oxigênio e o sangue vai entregar o CO2. A gente consegue ver aqui, ó. E aí, ele é rodeado de vasos, de uma rede capilar, de vasos capilares, que é onde vai acontecer essa troca de oxigênio e de gás carbônico, né, de CO2. Vamos para o próximo quadro, que ainda tem bastante coisa hoje. O próximo é o pulmão, são os nossos dois pulmões, na verdade, né? São dois, são par. E aí, a gente vai ter lá um composto, ele vai ser composto por um conjunto de alvéolos. A gente acabou de ver os alvéolos, e aí esses pulmões vão ser compostos por um conjunto de alvéolos, que vão estar envoltos em um tecido conjuntivo. E esses conjuntos alveolares vai ser a maior parte do volume do nosso pulmão. A gente consegue ver aqui nessa imagem, que é uma fotografia de um molde de plástico das nossas vias condutoras da traqueia até os nossos brônquios terminais. Então, a gente consegue ver aqui, né? Então, a maior parte do nosso pulmão é composto por esses conjuntos alveolares. Aqui a gente tem o pulmão, né? E aí a gente também no pulmão vai ter o intestício. Esse intestício vai ser o espaço que vai estar ali, né, entre os pulmões, nos pulmões, né? Esse espaço que não vai estar preenchido por esses conjuntos alveolares. Esse intestício, então, é um espaço muito propício para acúmulo de fluidos e de células. E aí esse intestício vai ser composto de tecido conjuntivo, de músculo liso, de vasos linfáticos, de capilares e de fibroblastos. E esses fibroblastos vai produzir o colágeno. Esse colágeno vai limitar a distensão pulmonar. Então, quando você vai respirar, né, vai puxar o ar, ele vai fazer com que o pulmão consiga se dilatar. E também ele vai produzir a elastina. E essa elastina vai fazer com que o pulmão consiga retrair, fazer a retração elástica. Então, quando você pega lá o seu pulmão e esvazia ele... Calma aí que o vídeo tá lento. Agora sim, quando você pega e esvazia seu pulmão, ele vai conseguir murchar, né? E vai conseguir voltar ao seu tamanho normal. Então, esses fibroblastos vão produzir essas duas, o colágeno e a elastina. Beleza? E aí, os pulmões vão ser divididos em lóbulos. E esses lóbulos, cada um lóbulo, vai ter o seu segmento, seus segmentos. E cada segmento vai ter os seus brônquios segmentares. Esses brônquios segmentares vai possuir lá seus brônquios, a sua irrigação e a sua drenagem. Tudo separadinho. Então, cada segmento funciona de forma independente? Exatamente, Pingos. Cada segmento do pulmão vai funcionar de maneira autônoma, separado. Então, olha aqui, ó. Aqui a gente tem os lóbulos pulmonares, lóbulo superior, fissura horizontal, né? A gente tem aqui essa fissura horizontal. A gente tem o lóbulo médio, a gente tem o lóbulo inferior,
A gente tem o lóbulo superior do pulmão esquerdo, né, que daria do pulmão direito. E aqui a gente tem o lóbulo inferior do pulmão esquerdo. E aqui a gente tem a divisão desses lóbulos. Apical, né, anterior, posterior, lateral e assim por diante. Né? Então, os nossos pulmões são divididos em segmentos. Cada lóbulo vai ser dividido em segmentos. E aí, esses segmentos, né, os nossos brônquios vão se dividir aí e vão fornecer o oxigênio e retirar o gás carbônico em cada um desses segmentos. Então, por exemplo, aqui a gente tem o segmento, vai atender o lóbulo superior, esse daqui vai atender o apical, esse daqui vai atender o posterior, esse daqui vai atender o anterior e assim por diante. Então, cada segmento lá vai ser atendido por um brônquio. E vão ser esses brônquios segmentares, né, que vão fornecer o oxigênio e vão retirar o gás carbônico. Vamos para o próximo quadro. A gente já falou dos alvéolos, a gente já viu esse quadro aqui, né? Mas agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais e vamos falar que nos alvéolos a gente tem cerca aí de 500 milhões de alvéolos, então é muita coisa, e vai ser composto por dois tipos. Os pneumócitos tipo 1 e os pneumócitos tipo 2. Nos pneumócitos tipo 1, eles vão corresponder a 96 até 98% da superfície dos nossos alvéolos, então é muita coisa. E o principal responsável vai ser o principal responsável pela nossa troca gasosa, que vai ocorrer com os capilares. Então a gente já falou dos capilares, está representado aqui, né? Então esses alvéolos vão ser rodeados de capilares e aí vai ser aqui que vai ocorrer essa troca gasosa. E aí a gente também tem os pneumócitos tipo 2, que vai ocupar aí um pouquinho menos, vai ocupar 2 a 4% da superfície dos alvéolos e vai ser importante para a produção de surfactante. Surfar o quê? Que parada é essa, Marco? A gente já vai ver isso, Pingo, a gente já vai entender o que significa esse fluido, é um fluido, né? Fluido surfactante, mas a gente vai ver mais pro final dessa aula. Vamos ver outros assuntos primeiro, tá? Porque no final dessa aula eu vou falar sobre fluidos e aí eu falo sobre esse fluido surfactante. Mas é um fluido, coisa que você tem que entender até aqui, é um fluido e ele pode virar, quando ele quiser, se precisar, pneumócitos tipo 1, de maneira muito fácil. Ele vai lá e vira um pneumócito tipo 1. E a gente também tem a vascularização pulmonar, né? Essa vascularização pulmonar vai ser diferenciada, né? O pulmão consegue diferenciar trabalho de lazer. Olha que interessante isso. Vai me dizer que ele não mistura as coisas, trabalho com vascularização. Exatamente, Pingos. Olha que interessante, né? Ele não vai misturar, então, o trabalho, que é a circulação pulmonar. Circulação pulmonar é o trabalho, onde ele vai fazer a hematose, a troca de gases, né? Isso é o trabalho dele, que vai lá, artérias pulmonares, né? Vem as artérias pulmonares, ele vai fazer a hematose, vai trocar os gases, e aí vai lá, o sangue vai lá pelas veias pulmonares. Então, isso é o trabalho. E a gente também tem o lazer lá, né? Que é a circulação brônquica, onde ele vai conseguir a irrigação dele, que vem lá da horta. E aí essa irrigação vai fornecer os nutrientes e tudo mais que ele precisa, né, para funcionar mesmo. E em caso de ruptura dessas artérias, né, das artérias brônquicas, a gente pode ter a hematose, a hemaptise. Muito interessante. Temos a circulação pulmonar, que é o trabalho dele, e temos também a circulação brônquica, que irriga ele, que esperto. Exatamente, Pigos, ele é bem esperto. E aí, essa hemaptise aqui é, por exemplo, você cuspir sangue, né? Você tossir sangue. É bem comum em algumas doenças bem pesadas aí, né? Quando você tosse sangue é porque a coisa tá feia. E é exatamente isso, a hemoptise. Hemoptise é você tossir sangue. E aí a gente também tem a inervação pulmonar. A inervação pulmonar, quando a gente chega em inervação pulmonar, todo mundo já quer desligar, sair da aula, estar de saco cheio, mas não, calma, segura aí que é importante. Inervação pulmonar é importante. A inervação pulmonar, lá a gente vai ter o nosso sistema nervoso central, que vai ser responsável pela automação da nossa respiração. Se a gente está respirando, né, não estou pensando, eu estou respirando. Não, a gente está respirando, a gente respira conforme a gente está falando, conforme a gente está
fazendo uma atividade, a gente respira. É normal, é o sistema nervoso central. A gente não é automático. Quer dizer, é automático isso, entendeu? Você está respirando simplesmente por respirar. É automático. Você não pensa, vou respirar agora. Até pensa, né? É parcialmente automático, até pensa, mas você respira mais de forma autônoma na maioria do tempo. E o sistema nervoso autônomo, então, vai influenciar lá no seu sistema nervoso simpático, que é o sistema nervoso da luta e fuga. Ele vai pensar lá, o sistema nervoso vai falar, eu quero, simpático, né? Vai falar, eu quero ar suficiente nos pulmões. Ele vai encher seus pulmões. Ele vai fazer a bronquiodilatação. Vai entrar mais ar nos pulmões, né? E o parasimpático, ele vai fazer ao contrário, vai fazer a bronquioconstricção. Ou seja, menos ar nos pulmões. Ele vai, preciso de menos ar. Pode tirar o ar aí dos pulmões que vamos diminuir esse ar que você inala aí, porque eu não estou precisando tanto de ar assim, não. Tem coisa mais importante para fazer, vamos dizer assim. E aí ele faz a bronquioconstricção. Então a crise asmática é um bronquioconstrictor? Exatamente, Pingos, exatamente. A crise asmática, que é o que eu tenho às vezes, é maravilhoso, né? Ele é feito lá pelos pulmões, nessa parte aqui do sistema nervoso autônomo, o parasimpático. O parasimpático ele vai fazer a bronquioconstricção. E aí você consegue reverter esse quadro com o uso de medicamentos, que vai ativar o simpático, vai aumentar a atuação do simpático, fazendo com que os seus brônquios se dilatem, fazendo a broncodilatação. Ou então remédios, né, que vai diminuir a atuação do parasimpático. Então vai diminuir essa atuação dele, fazendo a bronquioconstricção. Bem interessante, né? Vamos pro próximo quadro. Já tá terminando, é o último quadro, eu juro, tá? Vamos continuar aqui. A gente vai falar agora sobre os músculos da respiração, a musculatura respiratória. Vamos começar pelos músculos inspiratórios, quando a gente inspira, quando a gente coloca o ar para dentro. A gente tem lá o diafragma. Diafragma, todo mundo já ouviu falar do diafragma, né? Uma vez ou outra na vida. Esse diafragma vai deslocar o seu abdômen e vai criar uma pressão negativa no seu tórax. E aí, os gases, eles tendem a fluir de ambientes com maior pressão para ambientes com menor pressão. Então, se a gente faz uma pressão negativa, ele vai sair desse ambiente, que está com uma pressão ambiente, e vai entrar nos seus pulmões, que está com uma pressão negativa. E aí, na expiração, ele vai relaxar, e aí a gente vai ter a pressão no tórax aumentada, e os gases vão sair passivamente. É igual mergulhar fundo com uma garrafa vazia e tampada, não é, Marco? Isso aí, Pingos, exatamente. É o caso aí do Ocean Gate, né? Que todo mundo já ouviu falar nessa história, foi há algum tempo atrás. Esse navio que estava descendo para ver o Titanic lá, com homens super ricos dentro, ele implodiu. Por quê? Porque o ar saiu da pressão que estava do lado de fora, né? E entrou, né, para dentro. A pressão lá de fora é muito maior quanto mais a gente baixa no oceano. Quanto mais a gente mergulha no oceano, mais a pressão externa aumenta e a pressão interna diminui, né? Se a pressão externa aumenta, a pressão interna, pressão normal lá, e aí, a pressão acaba implodindo porque ela quer entrar para dentro desse submarino. Entrar para dentro, muito bom, né? Entrar no submarino, né? E aí, ele implode. Vamos continuar aqui. Além do diafragma, a gente tem os intercostais externos, que eles vão ajudar na movimentação das costelas. A gente tem também esses dois músculozinhos, músculos escalenos, e aí também a gente tem o alar nasal, que vai ajudar, são músculos acessórios da respiração, eles vão ajudar na respiração. A gente tem aqui os músculos intercostais, internos e externos, o diafragma, aqui embaixo, os escalenos estão aqui, e os músculos alar nasais estão aqui no nariz. E os músculos expiratórios vai ser a parede abdominal, vai ajudar, acaba ajudando de maneira passiva aí a expulsar o ar. E os músculos intercostais internos, que é uma pegadinha aí bem interessante, que é ao contrário dos intercostais, né, do que se imagina. É o contrário, não é? Intercostais externos ajudam na inspiração, colocar o ar para dentro. E os intercostais internos ajudam a colocar o ar para fora dos pulmões. É uma troca gasosa, é trocado.
Exatamente, Pingos, é o contrário. Então, intercostais internos vai expulsar o ar e os intercostais externos vai trazer o ar para dentro. Então, os externos é para dentro, os externos é interno e o interno é externo, vamos dizer assim. Então é o contrário, tá? Pensa na troca gasosa, então faz a troca aí desses dois músculos. E também temos os fluidos. Agora sim vamos falar dos fluidos. Primeiro, os fluidos pulmonares. Ele vai atuar fazendo uma limpeza dos seus pulmões, né? É um sistema de limpeza. Só que em pessoas tabagistas, esses fluidos pulmonares vão estar aumentados, vão ser bem maiores. Então quem fuma deveria ter uma limpeza melhor dos pulmões, não é, Marco? Pigos, deveria, mas não é isso que acontece. O que acontece é um efeito lesivo, né? Um efeito muito pior do que deveria fazer. Ele deveria limpar, mas ele não vai limpar, ele vai acumular ali. E daí que vem o pigarro, aquele famoso pigarro de pessoa fumante, né? É daí que vem desse aumento dos fluidos pulmonares. E também temos os fluidos surfactantes, que a gente viu lá atrás. Vamos entender agora o que são esses fluidos surfactantes. Eles vão ser responsáveis para evitar o colabamento dos alvéolos. E aí ele vai reduzir a tensão superficial. Os alvéolos, quando eles murcham, né, eles podem colabar. E aí, o que vai acontecer? Esses fluidos surfactantes vai evitar esse colabamento deles, vai aumentar a tensão superficial. E vai ser então secretado pelos pneumócitos do tipo 2. E esses pneumócitos do tipo 2 também vão poder remover em excesso esses fluidos surfactantes. Se tiver muito fluido, ele vai lá e vai retirar esses fluidos surfactantes. A aula de hoje foi longa, mas foi muito boa, Marco. Dá um like aí no vídeo se você também gostou dessa aula. E se tá de cabeça girando nesse momento por conta da aula, de tanto conteúdo. É verdade, a aula foi longa, bastante coisa aqui, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Dá o like, se inscreve aí embaixo no canal e até o próximo vídeo. Fui!